Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber ele, que é um artista multifacetado que iniciou sua carreira musical nos bares do Rio de Janeiro e expandiu sua trajetória para a Europa no final dos anos 90, conquistando discos de ouro e se apresentando em diversos países. Com parcerias de peso e participações em programas de grande audiência, consolidou seu nome no cenário musical. Além da música, se destacou como comunicador e empreendedor, criando o Canal do Rio Digital, referência em cultura e entretenimento, e expandindo sua atuação com a TV Golf Brasil e a TV Turismo Brasil. Sempre inovando, ele segue promovendo a música, o esporte e o turismo, deixando sua marca no mercado audiovisual. Seja muito bem-vindo, Vinícius Roseira. Nossa, cara, fiquei super feliz. Tô assim... Gostou da apresentação? Vai descido aqui com essa tua apresentação. Não, olha só, a honra é minha. Muito feliz de estar aqui com vocês, assim, o público que vocês conseguem atingir. Eu teria uma pergunta para você. Elas falam tudo mesmo? Aqui sim, aqui são várias versões da Elaine. Todas as versões eu acabo falando tudo e perguntando tudo. Não, muito bom estar aqui contigo. É uma honra poder dividir aqui com esse público. E é isso aí, a gente tem tentado trabalhar bastante. A gente te acompanha bastante também, Elaine, você é um sucesso. E hoje você vai contar um pouquinho da sua história. Vamos lá, começando a vida de Vinícius, que nasceu no bairro de Piedade, no coração do subúrbio carioca. Como que essa região e o ambiente onde você cresceu te influenciaram na sua formação? Caramba, você foi a fundo, ela foi a fundo na minha Eu vou vida lá mesmo. Vinícius foi lá no fundo, pequenininho, entendeu? É verdade, eu saio de Piedade e em busca ali dos objetivos com a música primeiro. Fazia noites, People, de Harmonia, Pizza Palace, todos os bares do Rio de Janeiro que você possa imaginar, nós passamos. E era uma época, inclusive, né, Elaine, a gente não tem como não falar, mas o Rio era muito mais seguro. Sim, com certeza. Né? Eu me recordo de voltar, às vezes, de madrugada, de Caxias, onde eu fazia shows. Tinha uma boate em Caxias que a gente fazia, nem cachê a gente cobrava, porque era em frente à faculdade de odontologia. O que tinha de namoradas ali era muito legal. A banda ia de graça. E a gente voltava, às vezes, correndo o risco, né, de andar na Avenida Brasil, e por muitas vezes o pneu furava e a gente, 4h30, 5 horas da manhã, voltava para casa tranquilo. A gente sente falta desse Rio de Janeiro hoje, né? Não tem como, né? Você consegue lembrar, Vinícius, de um momento exato ou de algum episódio marcante que tenha sido um divisor de águas da sua decisão de seguir a carreira musical? Nossa, pois é. Porque você falou aqui nos bastidores que fez faculdade de educação física. Na Gama Filho, eu sou de Piedade, né? Então ali começou, a gente trabalhava ali, e meu pai era comerciante de automóveis, e a gente sai dali e, de fato, mas a música sempre teve na minha vida. Agora, conquistar o objetivo da música no mercado Brasil, a gente tem tantos amigos hoje na música, com qualidade, né? E um divisor de águas para mim foi quando eu realmente tomei a decisão. Falei, cara, eu não aguento mais bater em portas de gravadoras aqui no Rio. Na BMG Ariola eu bati, e aí o cara falou assim, cara, você canta igual o Zé Augusto, você tem um timbre do Zé Augusto. Parece, né? Parece. Aí na Sony Music você cara, você tem uma coisa do Roberto Carlos, aqui eu já tenho o Roberto. Aqui eu tenho o Fábio. Falei, cara, onde eu entro? Aí eu fiz um projeto discográfico, botei debaixo do braço. E a Elaine, acredite, 2 gravadoras em Portugal abriram portas para mim. E aí uma delas disse para mim, olha, se você quiser vir para cá, eu te dou 2.000 euros. Por um mês você vai ficar por minha conta. E se isso acontecer, a gente renova e mantém ali o projeto. Mas então no Rio de Janeiro você não conseguiu? Você não, teve que ir para Portugal? No Rio nós fizemos People, todos os bares, convenções em Portugal, Mediterrâneo, região litoral toda da Zona Oeste. Mas o objetivo sempre era, Elaine, a gente conquistar um disco e gravar, pegar um público, né? Só conseguir no mercado europeu. Caramba, isso foi então em 1999 que você tomou uma das decisões mais ousadas na sua trajetória, deixar tudo para trás aqui no Brasil. Mas olha só, tem uma coisa... E apostar na carreira em Portugal. Mas tem uma coisa que é assim, eu acho que Deus vem regendo toda a tua vida ali. Tá? Quando eu determinei, de fato, falei, cara, aqui acho que não dá mais para ficar. E eu chego em Portugal de paraquedas.
naquele período... Mas por que Portugal, Vinícius? Então, foi a primeira oportunidade que eu tive de mandar, primeiro que a nossa língua batia ali, né, Elaine? Tá. Era mais fácil. E eu tive a oportunidade de entregar esse tape, naquela época, era um tape, né? Com 4 canções, e a um grande irmão aqui no Rio de Janeiro, que levou esse projeto para Portugal. Mas em uma semana o cara falou para mim, irmão, vem para cá porque os caras querem fazer um cantor romântico. Eu te confesso que eu falei, como é que eu vou fazer, como é que eu vou mudar essa história? O mais difícil para mim era deixar minha família, né? Isso você tinha quantos anos? Pô, cara, a gente está 20 e falando pouquinho? de 25 anos atrás. 20 e pouquinho. 25 anos atrás. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Olha, eu tenho uma filha de 42, tenho uma neta de 20. Passa rápido. Tá né? bem, hein? Você que tá falando, são teus olhos aí, tá vendo? E conta como é que foi chegando lá em Portugal. Quais foram os desafios que você enfrentou logo assim? Você não conhecia ninguém, foi através desse teu amigo. Foi muito legal, porque eu caio de paraquedas num programa chamado Noite Romântica FM. O disco, na verdade, estava começando a tocar nas rádios, e o cara falou, meu irmão, se você ficar aqui, se der certo, a gente banca. Primeiro mês de trabalho foi o disco de ouro que nós fizemos com umas canções que estavam estouradas naquele momento. E o mais legal foi que esse mesmo rapaz que nos levou para lá, aliás, um cara que eu não vejo há muito tempo, Mário Jorge, português, um abraço, Mário Jorge. Depois deu umas rateadas em Portugal, né? Sabe, cara? Mas, enfim, a gente cai de paraquedas num programa onde eles queriam o Paulo Ricardo, e o Paulo estava estourado. O Olhar 43. Cara, só dava o RPM, né? Só que o cachê era muito caro e esse programa rodava justamente no período que o Paulo não tinha sequer uma agenda para ir para lá. Mas tinha um cara maluco em Portugal, carioca, tocando, cantando e tal, e a gravadora falou assim, olha, vamos botar o Vinícius. Uma coisa muito engraçada, eu até contei isso no Jô Soares quando a gente fez o projeto e trouxemos para cá, Elaine. Tá lá, a galera que quiser curtir, vai lá embaixo depois ver. E foi passar algo com um contrato, né? Porque primeiro eles não queriam assumir o meu nome, que era Marcos Vinícius. Então eles queriam somente o Vinícius. Eu falei, cara, mas só o Vinícius? Pô, tem o Vinícius Moraes. Né? Para mim foi um conflito. Quando eu volto, depois dessa história inteira, encontro o Chico Anísio aqui, fazendo aquele burbúrio para mim no Rio de Janeiro, também está lá, no Mistura Fina, né? O Chico fala, cara, por que fizeram o teu nome com Vinícius, cara? Falei, cara, foi uma estratégia de marketing. E acredite, teve lugares que eu cheguei para fazer apresentações desse disco, que foi o primeiro disco que eu lancei em Portugal. A capa do meu disco era uma capa lateral, de perfil, e a capa de um disco muito antigo do Vinícius, que fazia muito sucesso em Portugal, também era um perfil. Acredite. As pessoas achavam que você cara, eu tenho histórias, se você me permitir contar aqui. Claro. Hoje são amigos, né, que estão conosco há muito tempo, mas por muitas vezes eu fui confundido em Portugal com o Vinícius de Moraes, cara. E o mais legal, você não tem noção. Não tem como a gente não pegar. E aí eu ia para as rádios e o cara falava assim, Vinícius, que bom estar aqui contigo na rádio e tal. Acredite, foi verdade, cara. Foi verdade, tá lá. Tem lá um relatório disso. E o cara da comunicação, falei, Vinícius, pô, tem muitas pessoas querendo saber do disco e tal. E aí abria para a rádio ao vivo, online, né? E o cara às vezes ligava, Vinícius, estou cá com todos os teus CDs. Aí eu olhava para o comunicador, falei, como assim, cara? Aí o cara, não, eu tenho todas as suas canções, eu adoro as suas canções. E eu olhava pro cara, eu falei, o que eu vou falar, cara? Que esse cara, né? Eu falei, meu irmão, cara, obrigado por você gostar das minhas canções. Vou dedicar uma música pra você, então. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Cara, você não tem noção do que aconteceu em Portugal comigo. Tu se passou um pouco por Vinícius de Moraes. Algumas vezes, É. Vinícius de Moraes vinha e falava assim, meu irmão, vai. Entendeu? E eu fui, cara. Curte a onda, né? Pô, foi muito legal, foi muito bom. E eu não posso te negar, Elaine, que foram pessoas que me abraçaram em Portugal. Eu costumo dizer que eu tenho amigos e irmãos em Portugal que eu não tive no Brasil. Porque, afinal de contas, você ficou quanto tempo lá? No total Foram 10 anos indo e vindo, né?
Porque até então o programa acontece, eu caí de paraquedas desse programa que era Noite Romântica FM, de uma rádio famosésima em Portugal, e eu apresento Roupa Nova, apresento a Joana, que é muito minha querida, minha amiga, está voltando a fazer sucesso. Fico muito feliz de te ver aí, a Joana. Aliás, tem que trazer ela um dia aqui, hein? A nossa Joana cantora. E quando eu subo ao palco, eu apresento Paulinho, Roupa Nova, Nando, Kiko. Essa galera, quando me viu em Portugal, o Paulinho, então, aquele jeito que o Paulinho tinha, né? Falou, cara, o que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Porque eles naquela época, eles curtiam a madrugada do Rio. E por vezes me encontravam no People. Era ele, era o Romário, era a galera que parava para curtir a gente na madrugada. E o Paulinho, quando me viu naquele palco curtindo e apresentando aquela grande festa para a rádio Romântica FM, falou, pô, meu irmão, que legal, foi do cacete. Vai com tudo. Foi muito bom, cara. Seu primeiro ano, então, já resultou na conquista de um CD de ouro, um feito impressionante para um artista brasileiro, estreante no mercado internacional. Como que você recebeu essa notícia? Elaine, foi assim, inacreditável, porque eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Quando eu falo assim, que eu acho que tem Deus ali te regendo, cara, vem pra cá que aqui vai acontecer. Do nada mudou tanto, né? Nós mudamos a história, aquela chavinha virou, né? Mas foi algo que... A primeira coisa que eu quis fazer foi dividir com a minha família aqui no Rio. E eu não tinha... Naquela época era ICQ. Você lembra do ICQ? Você não é dessa época, né? O MSN, pô. Você lembra do MSN, cara? Sim. E o ICQ, você falava por mensagem, mas levava às vezes, 2, 3 dias para chegar, né? E assim a gente acabou mantendo a comunicação, né? Mas foi muito legal. A reação foi de superar tudo aquilo que a gente vivia aqui no Rio de Janeiro, né? E conseguir conquistar um passo. Tava ali um passo daquele grande projeto que veio ser 3 anos depois no Brasil de volta, né? E sua música conquistou espaço entre a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, levando você a se apresentar em países como Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos. Como é que foi a experiência de cantar para audiências tão diversas? Foi demais. E culturas distintas? Então, o que acontecia? A nossa gravadora em Portugal, ela distribuía para toda a comunidade portuguesa. E todos esses países tem os seus portugueses. Sim. A comunidade portuguesa ela se espalha em quase 2 milhões de portugueses espalhados durante o ano todo. E é interessante, porque quando chega julho e agosto, são férias, né, europeias, o verão europeu, elas se unem e vão todas para Portugal. Então, o que aconteceu? O meu disco fez sucesso em Portugal, mas a gravadora, como tinha grande distribuição nesses países, Luxemburgo, eu às vezes aparecia por lá. Às vezes era até o famoso jabá, né, que nós tínhamos que fazer nas rádios e televisões do mercado europeu. Mas França, Suíça, Luxemburgo, Morges, cara, a gente rodou muito. FENAC, todas as FENACs, você ainda encontra esse CD. Mas a apresentação sua no palco, você falava português mesmo? Sim, música portuguesa. Música brasileira. Música brasileira. Sempre música brasileira. De vez em quando eu soltava, né? Umas coisas que a gente gostava de fazer. Isso que eu queria saber. Era aquelas coisas de wise men say only fools hurt change, but I can't help falling in love with you. Uhul! Assim nasceu, cara, a história, né? Que show. Vinícius, você sempre manteve também um vínculo próximo com seus fãs, inclusive com o fã-clube que te acompanhava internacionalmente. Como era essa relação e como que você enxerga a importância da interação com o público? A gente não vive sem o público. Já que você estava em outro país. Em outro país, assim, o que fazia com que eu suportasse estar distante, né, Elaine? Já da família, dos amigos. Cara, e é que, como eu te falei, eu fiz muitos amigos que me acompanham até hoje e ampliaram, inclusive as nossas redes sociais também se expandem
para o mercado europeu. Algumas curiosidades, alguns produtos que nós soltamos aqui são mais acessados, às vezes, em Portugal do que propriamente aqui. A TV Golf foi uma. Nós fizemos uma produção com o Zico, o Evandro Mesquita, o último projeto que nós realizamos aqui. E o mais legal é que... Foi mais assistido lá do que aqui? Mais assistido em Portugal do que no Brasil. E me deu, inclusive, a oportunidade de falar com um grande comunicador de Portugal, que é o Jorge Gabriel. Alô, Jorgeão, que é o Faustão de Portugal. Aliás, eu acho que ele é o Jô Soares. Né? Magrinho, o Jorge hoje é magrinho. O Jorge lidera uma emissora de televisão lá, que é a RTP de televisão, e tem um programa com uma lindíssima menina, que é a Sônia, e faz um programa chamado Praça da Alegria. É fantástico o programa dele. E nós falamos por causa da TV Golf Brasil. Olha, como é que são essas coisas, né? É bom que já tem um canal, né? Eu As acho portas que não estão fechadas. nunca. Quiser voltar para Portugal, já tem um Você canal sabe, de TV lá. Eu adoro o mais isso. legal, você conhece Portugal? Demais, eu amo Portugal. Eu fiquei 22 dias agora lá. Agora? Porque eu fui para Braga. Sim. E eu nunca tinha ido. O primeiro show que eu realizo em Portugal foi em Braga. Foi em Braga? Adorei aquela cidade. A Peniche me abraçou de coração, que é a Zona Oeste, ali perto de Óbidos, né? Sim. Onde tem a praia de Nazaré, Caldas da Rainha. Muito bonito, região. né? Lindo. Muito bonito. Tem um empreendimento chamado... tem o Merit ali. Tem umas falésias... São maravilhosos ali. Não, é muito bonito. Eu sou apaixonada por Portugal. É lindo, lindo Portugal. Eu tenho uma filha em Portugal, né? Tem uma filha. Tem uma filha na Suíça, tem uma filha na França e tem uma filha em Portugal. Nossa, faltou só na Alemanha. Tô brincando, gente, tô brincando. Isso é a história do Julio Iglesias, né, cara? O Julio Iglesias é que pra onde ele anda, ele vai ali tendo... Terrível, né? Vai deixando a sua marca, né? Seu terceiro álbum teve a produção de Mauro Mota, muito conhecido pelo trabalho ao lado de Roberto Carlos. Como que surgiu essa parceria e como que foi trabalhar com um profissional tão renomado como ele? Aí é assustador, porque Mauro Mota foi responsável pela carreira do Roberto Carlos 35 anos. E aí eu vou tocar de novo. Olha como Deus vai regendo a tua vida, né? Me leva para lá. Você não fez aqui? Então, peraí, vamos abrir aqui. E ali a gente começou. No terceiro CD... rescinde o meu contrato com a gravadora e, ao lado disso, eu tenho um grande amigo que já me acompanha há muito tempo e curte as músicas românticas que eu gravava, e eu fui o primeiro a gravar Nossa Senhora, do Roberto Carlos, no primeiro disco, lá em 99 para 2000. E esse cara acompanha toda a minha trajetória e diz para mim no segundo disco ainda, falou assim, irmão, tu tem que conhecer o Mauro Mota. Eu falei, cara, esse cara é louco. Como é que eu vou conhecer o produtor do Roberto Carlos aqui? E ele, naquela época, era quase que exclusivo do Roberto. Né? Ele era exclusivo do Roberto. Tinha o nosso maestro, né? Como é que é o nome dele? Perdão. Que trabalha o Tutuca Borba, que é o tecladista do Roberto a vida inteira, e o nosso querido Eduardo Lages, que é o cara que está sempre com o Roberto. Mas o Mauro, ele foi um cara que praticamente cresceu ali com o Roberto, sabe de muitas coisas bacanas que aconteceram ali. E o gostoso disso tudo foi que esse meu amigo de lá disse para mim o seguinte, Vinícius, tu tem que conhecer o Mauro. Eu falei, cara, tá bom, eu achei esse cara maluco, né? E aí no terceiro CD, quando rescinde o meu contrato com a gravadora de Portugal, a Som Livre de lá me chama e fala, Vinícius, como é que tá o teu trabalho aqui? Eu falei, cara, tô indo pro Brasil. Eu falei, não, eu quero fazer um projeto contigo aqui. Na mesma semana, Elaine, acredite, eu tinha ouvido desse meu amigo dizer, olha, o Mauro quer falar contigo no Brasil. Quando você for, você comunica ele. Aí entra o lado empreendedor, né? O cara da Som Livre estava na minha frente. Um beijo para o José Serrão, que é um cara que trabalhou com o Rui Iglesias, Rick Martin. É um cara que está ali não só dentro do mercado comercialmente da Som Livre na época, mas passou pela Sony Music. Saudade dessa galera, cara. Me dá até... Né? A gente sente falta dessa turma. Essa galera tá viva ainda? Tá todo mundo vivo. É mesmo? O mercado mudou, né? Por isso que eu tô falando. O mercado mudou demais. Só não tá mais na ativa, né? Eu acho que o Zé Serrão continua fazendo um projeto ainda em Portugal com música. E o Mauro agora acabou de sair do hospital. Tem aí vai fazer um mês já, né? Se eu não me engano. E é um cara que tá... Sempre que eu falo nele, eu me emociono, porque... eu não acredito, primeiro, que eu conseguiria estar ali com o Mauro.
E aí o presidente da gravadora vira para mim e fala assim, irmão, você tem o Mauro Mota? Eu falei assim, eu consigo gravar com o Mauro Mota no Brasil. Naquele período, ele falou para mim assim, olha, quero que você faça um projeto romântico e que, se tudo der certo, vou fazer o melhor cantor romântico no Portugal com a Som Livre. Quando eu digo para ele que eu tenho o Mauro Mota, os olhos do cara fez assim, né? Assim, você tem o produtor do Roberto Carlos? Eu falei assim, cara, o cara tá me esperando para conversar. Naquela época ele tinha me dado o X. Aí eu falei, mas pô, o senhor tem que ver quanto eu valho agora, né? Quanto é que eu estou valendo? Naquele período foi algo assim. Porque quem é que não quer gravar com o produtor do Roberto Carlos, né? E eu vim para o Brasil conversando com o Mauro. E não só o Mauro fez o disco comigo, como o Mauro me trouxe o Lincoln Olivetti, que é o mago dos arranjos. Quem não teve oportunidade, Gal Costa, Tim Maia, Lulu Santos, todos passaram pelo nosso mestre saudoso Lincoln Olivetti. E aí eu gravo, Elaine. Que maneiro. Foi do cacete, cara. E eu gravo no estúdio do Roberto. Foi esse Enlouquecido por Amor? Enlouquecido por Amor, que deu a primeira alavancada minha no segmento no Brasil com essa gravadora que foi a Som Livre. E aí é onde eu faço o Jô, Faustão, esses programas, Ana Maria Braga. Aliás, a Ana Maria Braga teve mais audiência pra gente do que propriamente o Jô Soares. Fez também Ratinho, Hebe Ratinho Camargo. Foi... Alô, Ratinho, a gente tem que voltar o dia para lá. Adoro ele. Tá. Como é que foi essa experiência dessa tua exposição midiática e o impacto na sua popularidade, depois de participar de todos esses programas? Verdadeiramente foi infantil, porque nós talvez não estivéssemos preparados, tá, para suportar aquilo que a gente estava ganhando ali, né? Quando eu faço o Jô Soares, tem um grande amigo meu. Aliás, a gente tem vários amigos em comum, né? Alô, Eliezer Lemos, do nosso Blitz Levando Mesquita. O Eliezer falou para mim, pô, cara, eu te vi no Jô Soares, mas não tinha teu telefone. Olha que ingenuidade nossa. Pô, né? Gosto, né? Vai botar o telefone da pessoa na TV, tem que trocar de número. Mas a ideia ali, ele assim, como é que eu te localizo? Como é que Porque a gente consegue fazer esses programas, e no final a gente não conseguiu obter o sucesso que nós precisávamos ter. Essa evolução tecnológica hoje é... Pô, é tudo, né? Você hoje está ali, o cara tá lá no Instagram. Você vê na TV, você entra na hora, puxa o nome dele no Google, já acha tudo, até onde o nome mora. Não, escreve o nome no IA. É só você chega lá na casa dele, bate na porta para contratar. O IA agora, né? Você escreve lá Vinícius Roseira, cantor, empreendedor. Caramba, tem coisas que nem eu sabia. Vem até tuas filhas na Alemanha, Infinito. Se vier só as filhas, não tem problema. O problema é vier pensões, entendeu? Vamos lá, Chico Anísio não apenas se tornou seu admirador, mas também compôs uma música pra você. Como é que surgiu essa conexão com esse mestre do humor? Cara, não tem como, né? Adorava ele. Porque o Chico, eu acho que se o nosso Chicão tivesse ainda aí na área, muita coisa teria acontecido ainda no Brasil aqui, profissionalmente falando, né? Quando eu gravo, então, com o Mauro Mota, a gente começa a fazer alguns eventos aqui. E aí, naquele período eu tinha casado, e essa minha ex-esposa conhecia a Zélia Cardoso de Mello. E aí a Zélia, naquele período, estava com o Chico, e foi ali que praticamente o Chico apareceu, né? Foi ali que o Chico falou, peraí, esse cara canta, pô, deixa eu fazer alguma coisa. Foi o Chico que abriu Mistura Fina. O Chico subiu no Mistura Fina para falar sobre o projeto que a gente estava fazendo. Elaine, assim, é o top daquilo, eu digo, a nível de satisfação pessoal, né? Porque você, como artista, não quer só o lado financeiro, né? Eu nunca visei o lado financeiro. É a consequência, né? A consequência de daquilo tudo que você está colhendo. Exatamente, ali, mas a satisfação pessoal de você ter ali ao teu lado um mega, cara, um cara que... todo respeito, mas o cara, para onde ele olha, tá todo mundo olhando. Pô, é muito bom, cara. É muito bom. É gostoso mesmo. Só aumentou mais a nossa responsabilidade diante do fazer público bonito, que a gente queria fazer. Né? Vinícius, se pudesse resumir em uma lição, qual seria o maior aprendizado que você extraiu dessa fase de grande sucesso na Europa? Humildade. Para mim, a vida inteira ali, eu acho que eu passei por muitos amigos,
Agora, recentemente, eu gravei um podcast com o Zé Carlos Araújo, né? Um garotinho legal. que está aí no ar. Meu vizinho, um abraço, vizinho. Zé, tá muito legal. Nosso podcast, ó. E sorte para ele. Você tem que trazer. Ia ser legal essa dupla aqui. Hein? Eu tô para marcar com ele. Marca com ele, porque ia ser muito bom, né? E meu início de carreira, você acredita que foi com ele? Zé? Eu trabalhei com ele no Balanço Esportivo na CNT. Você foi a rainha da Bandeirante, Depois fui pra Band. Eu tive uma grande amiga, que eu não falo com ela há muito tempo, cara, vai me perdoar o nome dela, mas ela era sobrinha do nosso compositor, Carlos Lira, a Cris Lira. Ela era jornalista também? A Cris trabalhou, acho que ela fez algumas coisas bonitas também lá dentro da Band. Não me recordo como, mas Band acho que era esporte. Band eu fiquei 7 anos nos Donos da Bola. Também? 7 anos. Não, CNT foi início de carreira. Né? CNT foi bem início de carreira, eu adoro. Foi com o José Carlos Araújo. O Zé, ele abriu as portas e ele falou para mim algo que eu falei, Vinícius, como é que tá? Como é que é ficar do lado do Chico, né? Porque o Chico compor uma canção e te dar uma música inédita, né? Só que a gravadora em Portugal, naquele período, ele não teve aquele feeling que talvez nós precisássemos ter naquele momento. E a música que ele trabalhou naquele período não foi a música do Chico Anísio. Foi algo que a gente ficou surpreso, porque eu acho que poderia ter dado um grande impulso, não só comercialmente, tá, mas abrir um leque de outros projetos no mercado europeu. Né? Foi o que nós propomos ao Mauro. Porque quando eu trago o Mauro Mota para o Canal do Rio, desculpa, para o primeiro disco, o Mauro fala assim, cara, vê o que a gente pode fazer financeiramente, porque eu quero abrir as portas do mercado europeu e gravar outros produtos, né, artisticamente falando. E assim foi feito. Só que em 2008, né, Elaine, as coisas mudaram. Essa crise, né? Tá até aqui. A crise econômica global de 2008 afetou drasticamente a indústria fonográfica. Como você sentiu esse impacto na sua carreira e quais foram as mudanças mais significativas que você precisou fazer para se adaptar a esse novo cenário? Aí, cara, é desespero, né? Porque nós saímos de 100 shows para fazer 2, 3 shows ao ano, cara. E, Elaine, foi um dos momentos que o pai do Cazuza morreu com a Som Livre. Eu falei, cara, eu preciso me reinventar de alguma coisa. Né? Aí vem o lado empreendedor, né? E eu preciso fazer alguma coisa que ainda me coloque, me sustente, principalmente, mas, ao mesmo tempo, me dê satisfação pessoal. Porque, como a gente estava falando, eu nunca visei o lado financeiro na música. Eu sempre visei a satisfação pessoal. E, às vezes, eu me pego olhando, eu e minha namorada, me vendo coisas que eu vi anteriormente. Cara, sabe, não tem preço você subir e cantar para 20, 30 mil pessoas e ser reconhecido por essas pessoas, né? Ter esse amor, esse carinho, isso não tem preço. Mas quando você fez muito sucesso lá em Portugal, você conseguiu ter uma estabilidade financeira? Você pensou no futuro ou você foi aquele cara que gastou tudo? Não, eu sempre e depois fui, dessa crise aí ficou... Eu sempre fui muito pé no chão. A gente ostenta um pouquinho. Normal. Né? Mas nada que a gente não consiga a gente passa a ter. conhecer muitas coisas novas, muitas coisas boas, ainda mais lá. Né? A gente almeja muitas coisas, né, cara? Eu não cheguei ao ponto de estar ali, não conquistei meu avião. Né? Mas vontade nós temos. Né? E não posso te negar que eu me contive muito em Portugal, foram 10 anos. Mas quando veio a crise de 2008, você sair de 100 shows, 80 shows ao ano, tá, em Portugal, que pra gente era legal, para grandes artistas, a gente sabe que estão aí. Então, é legal a gente tocar nisso, Elaine, porque assim, eu fui um artista que eu fui muito bem lançado lá em Portugal por essa gravadora que deu o primeiro passo. Mas eu nunca cheguei ao êxito. Eu recebia, por exemplo... o meu cachê era um quarto do cachê que a Daniela ganhava, que o Martinho ganhava, que a Joana ganhava em Portugal naquele período. Mas eu fazia mais shows, né, mais espetáculos, né, que na época em Portugal se diz espetáculos. Com cachês menores. Cachês menores, mas com maiores quantidades. E a gente se contém, mas ao mesmo tempo a gente, mesmo se contendo com uma crise como houve lá em 2008, e você sem gravadora... Falei, cacete, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não é mole não. Foi quando eu lancei o projeto do Canal do Rio, voltando ao Brasil.
Ah, então foi isso. Diante desse novo contexto mundial, você tomou a decisão de retornar ao Brasil. E recomeçar em seu país de origem depois de uma carreira consolidada no exterior certamente trouxe muitos desafios. Quais foram os principais obstáculos quando você retornou? Ah, cara. Primeiro é Porque aquela você já era o coisa. Vinícius que passaram 10 anos, né? Aí você tem aquele conflito, né? Falei, caramba, e agora? Acabou? Não, não acabou. Ao contrário, hoje eu fico olhando para trás com muito respeito, muita humildade, eu me vejo melhor Antes. do que antes, tá? E Maravilha. cara, eu acho que Maravilha. tem isso. Mas eu acho que tem uma coisa de Deus ali. São etapas da tua vida que você talvez esteja sendo colocado a provas. E cabe você ter ali conseguir distinguir o momento oportuno, Elaine, para você dar metas e continuar, né, nessa tua vida. Quando eu venho para o Brasil, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, a Nova ideia foi o fase. Canal do Rio, quando nasceu a ideia de se falar do Rio de Janeiro, né? Eu chegava em Portugal, todas as vezes que a gente retornava a Portugal, e por muitas vezes os meus amigos falavam, pô, mas o Rio de Janeiro violento, está aqui. Falei, cara, olha só, o Rio não é isso tudo. Cara, tem uma mídia que denigra. É claro que o Rio está uma M, É. tá, Elaine? Não tem como. Não, mas lá fora as pessoas são apavoradas com o Rio de Apavoradas, Janeiro. tá? Eu acho até que Quando você vai pra existe. uma cidade dessa, é igual você falou, Braga, que é o interior que não tem nada, lá não existe assalto. Quando você chega lá caramba, como é que vocês conseguem viver no Rio de Janeiro com tiroteio? Então eles acham que aqui é tipo, tá em guerra. Você pisou na rua. Israel. Você pisou na rua, quando ela baixa a cabeça. Cara, mas não é assim. Então isso me incomodava. E me incomodava mesmo. Muito. Todas as televisões que eu fazia em Portugal, e não foram poucas, foram muitas. As perguntas eram essas. Quer dizer, televisões só tem 3 em Portugal, né? É SIC, RTP e TVI. Mas as perguntas sempre eram iguais. Voltado pra violência. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa que fale do Rio do Bem, Coisa do boa. Rio da qualidade, que virou o nosso slogan O slogan do do programa. Canal do Rio. E eu tento até hoje, tá, com esses programas, com essas produções que a gente realiza, de elevar sempre as boas agendas, sempre as agendas positivas do nosso Do que o Rio Estado, de Janeiro pode do Rio de Janeiro. proporcionar. Só Isso é coisa fantástico. boa. Só coisa boa. É claro que existem as mazelas que a gente não pode deixar passar. Mas, Elaine, tem tantas emissoras falando disso. Olha só o programa da Elaine. Você está perdendo tempo olhando para outras. Vem para cá, entendeu? Vai lá para o Canal do Rio, vai lá, passa na TV Golfe, passa na TV Turismo, que está nascendo. Cara, eu acho que assim, o Rio de Janeiro tem tanta coisa linda. Não vou nem falar do Brasil, né? Que a gente está vendo que o nosso país é tão grande, né? E os olhos para o nosso país, Elaine, é tão enorme, né? Todos querem estar aqui. Tudo, pessoas, clima, praias. Tudo nosso aqui. Você viaja também, você sabe disso. Eu tive a oportunidade de viajar toda a Europa. E é claro que tem coisas Sabe o que eu acho no nosso maior diferencial? Vê se você concorda. Somos nós. Alegria? O povo brasileiro, cara. O povo brasileiro. O povo brasileiro. Porque falar assim, de praias. Tem muitas praias lindas lá fora que são até mais bonitas que as nossas. As praias do Algarve são maravilhosas. Exatamente. Algarve. Eu tive em Santorini, aliás, Santorini está afundando agora. Lindo. Mykonos, Aquela parte a gente linda. conhece. Até São Martin, Sambarte, aquela parte ali do Caribe também que é linda. Maravilhoso. Ilhas Maurício, África do Sul. Enfim, agora estou indo para Maldivas. Vai para Maldivas? Então... Você conhece o Dubrovnik? Você tem que ir em Dubrovnik, na Croácia. Já me falaram. Que ali é maravilhoso também. Tem lugares fantásticos. Uma galera que curte um pouco Ibiza e vai pra Croácia. Pra ali, pra Croácia. Só fiquei em Ibiza. Então, esses lugares... Praias a gente tá palho duro agora. O nosso caliente, essa alegria do povo não tem, não. E o curioso é que você chega nesses lugares, às vezes, você não encontra a população ali. Você vai sempre encontrar um inglês, um francês. Misturado. Uma mistura, né, cara? Que você tá ali naquele... É outra vibe. Agora, o Rio é o Rio, cara. Eu falava isso para os meus amigos em Portugal, e até hoje a gente fala sobre isso, que como é que você consegue viver longe, né, do teu país? Não é fácil, não é fácil. Não é? Eu não conseguia, eu tentava me dividir, né? Uma por obrigação, nós tínhamos muitos compromissos em Portugal,
E a outra, de fato, era porque Família e era amigos. família e amigos que a gente precisava manter. Agora tem histórias fantásticas em Portugal. Com mais de 100 mil seguidores e milhares de visualizações, você imaginava que o canal do Rio alcançaria esse nível de relevância? Não. Antes da pandemia, quando nós lançamos o Canal do Rio, e eu acho hoje muito legal ver isso, com muita humildade, essa galera, esses amigos que hoje estão aí formatando vários produtos, falando também do Rio de Janeiro, né, Elaine? Hoje eu vejo o Canal do Rio em muitos desses produtos. Eu vejo amigos replicarem o que nós fazemos também no Canal do Rio. Isso não é você... Tipo assim, eu acho que é uma vitória, sabe? Você conseguir fazer, mostrar algo... Vou dar um exemplo, a própria TV Turismo, né? Que está nascendo agora, eu tenho visto pessoas que estão replicando o que nós estamos fazendo. Sim. Isso já é um passo legal para uma vitória de um trabalho que você está lançando. Que está sendo sucesso. Que está sendo sucesso. Nada se cria, tudo se copia, ainda mais quando faz sucesso. E principalmente no Brasil, né? Essa Aqui palavra, a gente aliás, copia. nosso querido Leleco, Moninha, essa galera, Leleco sabe mais do que ninguém, nada se cria, tudo se copia. Todo dia a gente passa por algo parecido, não é? É incrível isso. Né? E além do Canal do Rio, você também lançou a TV Golf Brasil. Qual que é a proposta da TV Golf? Como que ela se diferencia de outros canais esportivos? Olha como são as coisas. Aí eu começo no Canal do Rio e me encontro, por vezes, no golfe. Né? E um belo dia, batendo um papo, eu conversando com um amigo comum, que é um dos diretores lá do golfe, eu falei, cara, você já tem uma TV aqui, mas vamos fazer algo diferente? Por que não pensarmos em trazer o entretenimento para dentro do campo de golfe? E aí eu até te confesso que muitos falam, pô, mas tu vai misturar as bolas? Eu falei, isso não é misturar. Mas eu queria, como tênis, você está vendo o tênis, você fica ali 4, às vezes 2, 3 horas, 4 horas, a bolinha para lá, a bolinha para cá. Né? Só o Rick Martin para lá e para cá. Cara, tem horas que cansa. Então o que eu tinha sugerido de fazer na TV Golf Brasil é ter um bate-papo sempre ao redor da câmera, da nossa tela, subdividir as telas, ter o esporte acontecendo e a entrevista, como você vê a Bloomberg fazendo. Então, a entrevista com os próprios jogadores de golfe? Ora com os jogadores, ora com o Zico, com o Evandro Mesquita, com a Ana Botafogo, que estiveram por lá e que trouxeram uma audiência para a gente que o golfe não tinha. O golfe não tinha essa audiência e nós conseguimos trazer de alguma forma. Então, com muita sem falsa modéstia aqui, sabe, Elaine? Acho que a ideia do entretenimento dentro de um campo de golfe, onde você consiga trazer a curiosidade de uma boa entrevista, tá? E aí você ter o esporte ao lado todo o tempo passando, acho que é muito legal. Porque o golfe não é simples. Tem pessoas que não compreendem quantos buracos são, como é que joga. Então, popularizar eu tô com qualidade. Zero, out de golfe. Então, eu não diria nem popularizar, eu diria assim, tipo, colocar ao público com alguma sensibilidade. Pô, você traz uma Ana Botafogo para bater um papo. Não, é um atrativo também, né? Entendeu? É uma audiência, até foi engraçado, quando nós estivemos com a Ana, eu tive lá com o meu querido presidente Marcos Soares, que na época era o presidente da OAB da Barra da Tijuca. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, não vou me alongar nisso. Hoje eu sou embaixador da PAI também aqui no Rio de Janeiro e nós temos um trabalho muito bonito. Legal. Queria muito te dizer que te convidar um dia para você conhecer, tá, o trabalho fantástico que está sendo realizado por essa nova gestão aqui na PAI do Rio de Janeiro. Vou com o maior prazer. Queria muito te convidar aqui, ó, tá ao vivo para a gente não perder isso. Sim. Né? Pode contar comigo. E o mais legal é que, então, a minha ideia ali, dentro da programação, quando eu levo a Ana Botafogo, as pessoas falam, mas a Ana, ela é bailarina, cara, não é golfista. Eu falei, olha só, meu irmão, tu já viu a postura de um golfista? Olha a postura da Ana. Acabou. E minha primeira pergunta para a Ana foi assim, Ana, você não acha que um jogador de golfe precisa ter uma postura igual a tua? Cara, aí a galera olha assim, porra, tem razão, cara. Legal. Entendeu? Não é? Porque você associou. E o papo veio, cara. Qual o objetivo de levar o Zico? Pô, jogador de futebol com jogador de golfe. Mas o Zico agora está jogando futebol.
Alô, Zico, um beijo. O Evandro, ele sacaneou tanto o Evandro um dia da gravação, que você, Evandro, tu largou o vôlei porque aqui tu não machuca teu joelhinho, né, cara? Você anda pelas gramas, né? Fica ali quietinho, né? O Zico tá jogando fute-golfe. Fute-golfe agora é a bolinha rodando, que você chuta e vai direto, né? E agora, Vinícius, o que podemos esperar dessa nova iniciativa de lançar a TV Turismo Brasil? Assim, nós vamos voltar lá para aquele momento que é quando eu vejo o Rio de Janeiro sendo mal colocado no mercado europeu. A TV Turismo Brasil, para mim, quer vender, tá, o Rio de Janeiro com tudo isso que a gente está falando, com o entretenimento, com a qualidade, tá, mas sempre trazendo as boas agendas. Esse é o foco da TV Turismo Brasil. É isso que eu quero realizar dentro do turismo. Eu tenho grandes amigos no turismo, o nosso Sérgio está lá, o Nilo, o nosso Tutuca, né, que também é do turismo. Mas, assim, eu queria fazer algo mais. Eu queria trazer, tá, não só as belezas que nós temos no Rio de Janeiro, mas também buscar ali o entretenimento, sempre as agendas positivas. Mostrando começa os lugares legais, os bares, hotéis, as restaurantes, dicas fantásticas, dicas, tudo em um só lugar. TV Turismo Brasil. Legal. Essa é a ideia. E aí, várias programações dentro desse guarda-chuva que está nascendo. E olha, tenho que mandar um beijo para o pessoal do Ferron, que nos recebeu por maravilhoso tempo, hotel, né? Neto, nossa querida também que abriu as portas para a gente lá, nosso Michael Nagy. Aliás, a gente fica falando de tantos amigos, né? Eu fico vaidoso de ter tantos amigos aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que você também tem, né? Tenho. Temos amigos em comum aqui, que foi outro dia, eu vi uma matéria sua, já faz tempo. Nós encontramos, inclusive, no aniversário do nosso querido Eduardo Custódio. Alô, Eduardo. Beijo, Deus te abençoe, meu irmão querido. Né? Nós estamos aqui, ó. E hoje você está trabalhando em novos videoclipes com canções de Roberto Carlos, Ivan Lins, Elvis Presley. O que te levou a escolher essas músicas? Então, Elaine, aí vem aquela história de você não largar a tua raiz. Sim. Ter sempre ali alguma coisa do teu lado que traga e que te faça sentir aquela satisfação pessoal. Que é cantar. Que é cantar. Então, quando eu saio lá atrás, vamos voltar lá para 2012, eu falei, caramba, o que eu vou fazer, cara? Eu preciso montar e me reinventar de alguma coisa que eu não fique distante daquilo que eu mais amo, né? Que é a música, né? Mas que eu consiga fazer algo que me traga o prazer, a satisfação pessoal. E o mais curioso, Elaine, naquele período, lá no nosso início do bate-papo, eu batia nas portas das gravadoras, né, para que me ouvissem, pudessem falar ou pudessem me ouvir cantar. Eu tive recentemente com o Michael Sullivan, numa gravação, e eu falei isso para o Sullivan, eu falei, Sullivan, tu sabe que eu fiquei quase 6 horas esperando você para entregar uma fita? E ele falou, sério, Vinícius? Eu falei, cara, você não acha e o cara hoje está aqui comigo. Mas você não acha que antigamente as pessoas vangloriavam muito, não? Era mais difícil. Eu acho. Você diz o quê? O artista ou o tipo próprio... início de carreira. Eu tô falando quando eu trabalhei com o José Carlos Araújo, as pessoas chamam ele como garotinho, José Carlos Araújo. Hoje em dia... a mídia, né? Então... Você vê todo mundo ao mesmo tempo, né? E eu acho também que esse negócio de acesso à rede social fez a gente ficar mais próximo. Mas fala sério, cara, o que nós somos? Eu falei isso junto com o Zé Carlos Araújo. Nós não somos nada, cara. Nós estamos aqui, a pandemia, quando veio, mostrou tudo isso. Então, cara, se a gente puder se unir, eu sei que não é fácil, né? Se ajudar de alguma forma, desde já eu te coloco à disposição, o meu canal também lá, porque eu sei que você é uma guerreira. Colocar um programa no ar como esse não é fácil. Montar uma estrutura como essa, com esses caras... Vocês não estão vendo, mas tem quase 30 pessoas aqui atrás. Entendeu? E isso não é mole, cara. A gente sabe que é difícil. Então, se a gente puder se ajudar nesse segmento, porque a gente está passando, cara. Tá aí. E a vida já disseram aí, a vida passa, e as filhas ficam, né? A namorada aparece. Eita! É muito legal isso, cara. A gente está aí, né, pô? Filhos, netos. Eu acho que assim, você tem que deixar a tua marca, Elaine. Tem que deixar. Eu estou deixando a minha. Falando em marca, qual é a sua? Só falta a próxima. Qual é o seu legado? Agora é escrever um livro. E sobre o quê, Vinícius? Eu acho que eu vou dizer aqui.
Os bastidores global, porque, cara, foram tantas coisas que eu vivi, coisas boas e coisas ruins, né? Eu tive momentos, quando você me falou do Chico, né, em off, você perguntou por que não aconteceu algumas coisas. Muitas coisas me aconteceram negativamente aqui no Brasil. Quando eu entro por essa gravadora e acabo tendo alguns problemas. Tá lá, quem não assistiu depois, dá uma olhada. Então, eu acho que eu tenho um livro que está sendo escrito. A gente está procurando uma editora ainda para montar, mas está aí com uma ideia muito, muito fera, que é para contar algumas coisas que eu vivi nesses bastidores e citar nomes mesmo, Isso que não foi aí, fácil. Foi fácil. Não Eu vou abrir para fácil. você aqui. Eu tive, quando eu cheguei em Portugal em 2004, ainda gravando com Mauro Mota, eu casei com uma ex-mulher, minha ex-esposa foi mulher de um diretor da Globo. E eu tive muitos problemas com isso. Eu e ela. Nós tivemos muitos problemas. E um dos maiores problemas que eu tive foi do cara não aceitar que ela estava feliz. E tentava te vetar em Que ela algumas estava. coisas? Tentaram me vetar, não. Vetaram de todas as circunstâncias que você pode imaginar. Eu não posso negar para você que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Mas ele foi obrigado a assistir o meu relacionamento de 17 anos. Porque nada parou a vontade de querer viver, né? Foi uma história muito legal, que eu acho que vale a pena a gente contar, até mesmo para quem tem um sonho. Sim. Né? Porque eu acho que Claro, essa coisa de nunca representar, desistir, né? você Porque tem tantas nunca pessoas, às vezes, que desistir. querem dar uma rasteira na gente, mas a gente tem que seguir em Não, frente. eu tive muitos grilos aqui, e olha como são as coisas. Depois de ralar tanto o que eu ralei, né, conquistar Portugal, ganhar os projetos que eu ganhei para Portugal, volto ao Brasil, gravo com o produtor do Roberto, e aí acontece algo que foi, pô, meu irmão, quando eu gravo o Jô Soares, o Jô no meu vídeo, cara, tu podia ter casado com outra mulher. Eu falei, cara, como é que eu vou saber disso, meu irmão? Sabe? A gente não podia imaginar que isso fosse causar mesmo. problemas. O sucesso incomoda muito. Naquele período, o que houve, na verdade, foi uma negativa, talvez, mal colocada da revista Caras. A revista, naquele período, fez algo que não foi muito adequado, né, para o status do nome. Lançaram 5 páginas da gente. E colocaram ela como ex-mulher do diretor da Globo. Exatamente. Que antigamente a Globo tinha que ser assim. Cara, tinha que bater continência para a Globo. Foi exatamente o texto, só que vieram com os nomes. Né? E aí houve uma série de problemas. Eu não vou dizer que eu entrei de gaiato no navio, porque já era de maior, mas eu assumi. Bateu no peito e viveu 17 anos. Nós vivemos muito bem, é uma pessoa muito legal. Mas em contrapartida, algumas portas foram fechadas por ela. Para mim e para ela também. Foram muitas coisas que... Infelizmente, o melhor de tudo isso, Elaine, é que hoje eu vejo o seguinte, estão todos bem. Ele foi embora, não está mais aqui. Mas até o momento em que eu pude estar presente com isso, eu consegui tentar consolidar essa amizade. Eu fui lá, eu sentei, bati um papo, falei, irmão, cara, tu tá mexendo com uma pessoa que... Sabe o que é cuidar da sua filha? E ele falou, você cuida? Eu falei assim, não, eu faço um bife. Às vezes, você faz um bife para minha filha? Eu falei, eu faço, com um pingo de mostarda, um pingo... Você faz? E o papo depois foram 4 horas de quem cozinhava melhor. Eu vou colocar isso tudo no livro. Eita! Vinícius, como que você enxerga a evolução do mercado musical, especialmente com o crescimento das plataformas digitais? Nossa, absurdo, né, Elaine? Porque nós que vivíamos de royalties, tanto, né? Mudou tudo. E o grande problema foi que nós deixamos de ganhar royalties e passamos a dividir alguns percentuais com os nossos shows. Então, a gravadora, por si, não conseguia captar os recursos que deveriam e o que nós ganhávamos em royalties passou praticamente a ser em percentuais com os shows da gente. Mas, de uma certa forma, funcionava, porque você, no fundo, se você fazia 100 shows e você tinha um percentual maior para a gravadora, impulsionava mais a gravadora a vender mais shows. Então, você multiplicava aquilo de alguma forma. Mas eu não posso te negar, Elaine, eu acho que essas plataformas
vieram para modificar muito o mercado Não, e fonográfico. quem não entrar nesse mundo, esquece. Pois é. Quem tá fora do digital Não tem como tá você off. mudar. É off. Tá off. Você tá off. Não tem como. Completamente off. Veja aí o que está acontecendo em todo o cenário Brasil, né? Com a entrada do Trump hoje, enfim. Essa grande guerra que hoje nós acontecemos em todo o Brasil. Como que você avalia a atual cena cultural do Brasil em comparação à época em que você começou a sua carreira? Verdadeiramente? Cara, eu acho que a gente não tá legal. Não. Acho Zero, que né? não, zero. Nova geração fala, gente, qual que é a música boa que nós Putz, temos? Qual que é a letra? caramba, Porque meu hoje o que irmão. faz sucesso... Pô, galera, eu não tenho nada contra. Eu Tem tive que- com, olha só, eu tive lá em Mangaratiba com o DJ Malboro, um grande mestre de Sim. produções. Nós falávamos sobre isso, ele até comentou, Vinícius, eu gosto de tantas músicas. O cara é romântico. Eu me impressionei com as canções que nós botamos para ouvir enquanto a gente estava almoçando, mas eu não deixei de falar isso. Falei, meu irmão, isso aqui tá uma merda, cara. Desculpa, mas a grande verdade é que assim, não tem mais qualidade. Não tem. Entendeu? A gente que De preserva. letra, de ritmo. Você e não as tem letras, mais, gente? cara. Letra, pô, Tem letra mais pra nada. mim é É. você pegar e fazer aquilo que a gente fazia. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu guardo em mim. Lembra disso? Dois corações. Um que é do mar, um das paixões. Encanto doce, cheiro de temporal. Cara, assim, a gente ouve hoje Ivan Lins, não tem mais essas coisas. Isso, eu acho que tem um público, tem uma lacuna acontecendo no mercado. Eu acho que tem uma lacuna aí para quem souber se dedicar, de repente volta aí a fazer coisas Mas não é românticas. fácil, não. Não é. Não é fácil, Eu não. sinto o nosso lado cultural hoje. Você gosta de carne? Adoro. Eita, Já vi aqui, tô com ele na mão aqui, ó. Eu tô vendo. Alô, galera do Barra Grill, vou fazer. Posso fazer o merchan? Pode. Então vou segurar contigo. Alô, galera do Barra Grill, pra onde a gente olha? Pra cá? Isso. Ó, aliás, são dois? São dois para levar a namorada, quem você quiser. Fantástico, ó. Quem não gosta do Barra Grill, né? Ali os olhinhos já brilhando ali, ó. É alguém que já brilhou aqui. Não, satisfação, obrigado. Coração, adoro. Aliás, pra mim, é uma das melhores. Eu sou amigo lá do Neudi. Aliás, tivemos o falecimento do sócio, né? Sou amigo do Neudi, mas o Barra Grill... Também tá entre as melhores. Adoro a Mocelin também. Mas, eu cozinho, né? Eu gosto de cozinhar. Que bacana. Nós fizemos agora, eu vou convidar o teu público para assistir. Eu sei que tu tá no teu time aí, né? Não. Dois comunicadores falando, né, cara? Deixar essa porra... Tem lá a Michelle esperando, né? Olha aqui. E nós tivemos no Fairmont, né? E nós fomos muito bem recebidos pelo nosso chefe lá do restaurante. E eles fizeram uma carne para mim. Né? Nossa. Pô, eles fizeram uma carne para mim, fizeram uma abobrinha com queijo canastra. Ali é muito gostoso. É maravilhoso. Eu adoro carne. Muito top. É qualquer dia que a gente pode ir? Qualquer dia. Sábado, feriado. Olha aí, ó. Tá vendo? Domingo. Vinícius, você pensa em voltar aos palcos e realizar turnês nacionais ou internacionais? Penso. E assim, não tem uma pessoa que me conheça, tá? Que não peça para você e não voltar. Diga. Por isso que a gente fez esse projeto agora, que está aí no ar, muito sutilmente. Talvez nós tenhamos soltado no momento aí do carnaval e tal. Tem uma música do Ivan Lins que eu regravei, Doce Presença, que está lá lindamente. Aguardem que nós vamos soltar nesse YouTube do novo que está nascendo. Legal. Vinícius Roseiro Oficial, está lá nascendo. Mas a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, pedindo para voltar, cara, cantar. Pô, vem cantar suave, sussurro. Vem cantar, sabe? Falta esse lado romântico no mercado. Pois é. E aí, cara, é aquela coisa, fica coçando, né? Fica coçando o violão em casa, a gente fica ali parado, né? Eu acho que sim, eu acho que se tiver uma oportunidade boa, uma oportunidade para qualidade,
pra gente falar de coisas lindas, pra gente falar de coisas bonitas. Não só romântico, tá? Porque eu também tenho um outro lado bacana que a gente curtia lá e fazia nas noites. How many roads must a man walk down before you call him man? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ah. E para finalizar, qual conselho você daria para jovens artistas e empreendedores culturais que querem trilhar um caminho semelhante ao seu? Pô, primeiro venham seguir a Elaine, desculpa, a Elaine tá falando de mim. A Elaine aqui e venham seguir o canal do Rio e a TV Golfo Brasil. Segundo, não deixem de sonhar e corram atrás do seu sonho. Porque, cara, quando, que na minha vida, eu poderia imaginar um cara saindo há 25 anos atrás, ali de lugares como Pizza Palace, como Leblon, bares que eu frequentava e fazia showzinho mesmo. Segóvia, teve um bar fantástico na Praça Seca, que foi muito badalado, e nós fizemos aquela casa naquele período, porque o público ia ali para aquela localização, entre outras casas que a gente curtia, mas não deixem de sonhar, cara. Sabe? Não é mole, claro que não é. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Não posso dizer para você que eu não passei fome quando eu fui para fora, mas eu passei frio, as angústias. O mais engraçado é que, assim, quando a gente chega na segunda vez em Portugal, a primeira vez foi tudo fantástico. O cara me pegou no aeroporto, um puta carro, tá, vai ficar no melhor do hotel, não quero que te falte nada. Eu falei, tá bom, vou ter contigo. Tomas um duche que eu vou ter contigo. Essa história até hoje é horrível, né? Contei isso pro Jô, também foi fantástico, Elaine. Mas, no segundo disco, nem no aeroporto me pegaram. Mas acredite no teu sonho, cara. Porque isso é fantástico, cara. Você tem que ir, a gente tem que ir. Tem que deixar a tua marca. Teu legado, isso aí. Como vocês estão falando aqui. Isso aí. Sabe? Elas falam tudo, Pô, adorei cara. te receber aqui. Falam mesmo. Eu acho que eu falei mais do que você. Quero ir no teu projeto lá da PAI. Tá. Isso eu acho muito importante. Atenção, galera da PAI, ó. Um beijo no coração de vocês, ó, Elaine. Vai lá dar um beijo de vocês também aí. Foi um prazerzão. Quero te ver, se Deus quiser, em breve nos palcos. Com certeza vai ter. Vamos fazer isso, vai dar certo. Vamos fazer alguma matériazinha lá no Golfo. Pô, vai ser uma honra te receber. Aliás, eu acho que para quem não teve oportunidade de ir, agora eu acho que vai ter um campeonato. Então vou mandar aqui um link depois para vocês curtirem também com a gente por lá. Obrigado, Vinícius. Eu que te agradeço, de coração, ao teu público, mais uma vez, de coração. Esse convite está aqui com vocês. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entra aí no link do Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.